TV Com, líder de audiência nos 4 cantos da cidade. Olá, prazer em tê-los aqui conosco novamente no programa Videocast TV Com. A apresentação é nossa, Luiz Otávio, você seguindo a gente aí nas redes sociais. Instagram, @TV Com Mídias. Facebook, TV Com Mídias e YouTube, TV Com Mídia. A TV Com, aqui de Assis, tem proporcionado várias entrevistas locais e regionais, esclarecendo a população sobre vários segmentos da comunidade. E hoje nós temos aqui, para nossa satisfação, uma personalidade muito bacana. É o prefeito de Martinópolis. O nome dele é Marco Antônio Giacomelli de Freitas. Ele é popularmente conhecido como Marcos Freitas. Prefeito, muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aqui na TV Com de Assis. Eu que agradeço, senhor Luiz, por estar neste momento falando com vocês e para mostrar um pouco mais do que é a nossa cidade, do que está acontecendo em nossa administração e mostrar aos internautas que ainda existe política do bem. Tá aí, muito bem. Gostaria de ouvir um pouco do seu currículo. Como é a sua carreira política? Quando começou? Foi vereador? É prefeito hoje? Já é prefeito de novo? Como é que é? Bem, conta pra gente. Eu gostaria de dizer ao senhor que pode-se dizer que a minha trajetória política foi a mais desacreditada possível. Embora eu comecei com 17 anos fazendo abaixo-assinado para acabar com as filas do centro de saúde, porque antigamente para conseguir ter uma consulta no centro de saúde, a pessoa tinha que ficar de um dia para outro para ter um número limitado de consultas e perdia a viagem. Aí eu fiquei injuriado, podia o munícipe fazer uma emenda popular à lei orgânica, e eu com 17 anos apresentei uma proposta à lei orgânica que dizia o seguinte: efetividade de atendimento a quem estiver na fila, assegurando prioridade para o dia posterior na impossibilidade imediata. Eu peguei 230 assinaturas, com apoio da Igreja Católica, na época o Padre Fadu, apoio do Clube da Terceira Idade, ou seja, foi bem comentado, aprovou a lei por unanimidade dos vereadores da época. O próximo prefeito que vinha depois acabou utilizando a lei e com isso criamos o agendamento das consultas, que fez não ter mais filas durante a madrugada, ninguém mais passava frio naquelas noites, né, como muitas vezes eu passei. Era um sofrimento. Então, foi uma boa ideia. Aí eu vi que através da política a gente consegue mudar as coisas. Claro. E aí eu inventei de sair candidato a vereador. Eu acho que com 18 anos, o candidato mais novo das eleições até então. E quando eu fui ser candidato, eu tive 130 votos. Ou seja, embora a minha ideia foi muito boa, ajudei a população todinha, o abaixo-assinado tinha 230 votos, mas a minha aceitação popular só teve 100 votos. Mas eu não desisti não. Continuei na política, acabei apoiando até então candidatos a governador, tipo Francisco Rossi, que bateu na trave, mas não deu certo de se eleger. E fui entrando na política, entrei no partido, no PDT na época. Depois fui elegendo vereadores no partido. E aí coloquei na cabeça o seguinte: vereador, não vou ser mais candidato não. Embora todo mundo pensa,
vereador, seria mais fácil você continuar no caminho para ser candidato? Aí eu peguei e disse assim, não, mas meu sonho é ser prefeito. Fui candidato uma vez, 140 votos para prefeito. Segunda vez, 260 votos. Estava aumentando. Enquanto os outros tinham 4, 5 mil votos de diferença. E eu com 260. A terceira vez, que foi a última, antes da nossa vitória, eu tive 380 votos. Ou seja, eu estava sempre aumentando. Aí o povo falava, Marco, como que você já está aumentando? Você sai candidato a vereador que você ganha. Eu falei, não, meu sonho é ser prefeito. E outra, eu estou aumentando. Se eu tivesse caindo, talvez eu pensaria em parar. Mas não, eu estava aumentando. Certo. Então o que eu fiz? Eu vou de novo prefeito. Mas você é teimoso, hein, Marco? Você não tem dinheiro, quer inventar de ser candidato. Rapaz, você não vai conseguir de novo. Eu falei, o sonho é meu, é teu. Né? Mas só que o que acontece? Eu mudei a estratégia. A população, ela é meio São Tomé. Ela só acredita vendo. Tem que... Então, na hora do voto, que é uma coisa sagrada, o povo pensa muito antes de ter sua decisão no voto. Tá certo, tem uma parcela que vota, meio Maria vai com as outras, viu? Não vou perder meu voto, então eu voto nesse. Não importa o que vai acontecer, mas muitos vai no embalo. Aí o que acontece? Depois que eu perdi a última eleição, eu tenho muito contato em Brasília, em São Paulo, e comecei a ir para Brasília de busão, de carona, para mostrar para a população no Facebook os amigos que eu tenho em Brasília. Celso Russumano, Sérgio Reis, Goulart, Marcelo Spassoni, dentre outros, que além de eu só mostrar para a população que eu fui para lá, eu estava trazendo resultado para Martinópolis, trazendo recursos sem ter cargo, sem ter salário. Só para Santa Casa, sem eu ser nada. Chuta, quanto que eu consegui para Santa Casa de Martinópolis? Chuta, sem ser nada. Eu consegui R$1.340.000. Indo de carona, de busão. A primeira vez que eu fui, eu tomei cafezinho e comi bolachinha para matar minha fome. Entendeu? Não tinha dinheiro para ir em restaurante. Dormia na casa de uma japonesa chamada Mieko Shayamichi, amiga da minha mãe, que mora em Brasília. Ela tem uns 66 anos aí. Dormia num colchão na casa dela, agradecendo. E fiquei uma semana em Brasília. Nessa primeira visita, R$600.000 para Santa Casa. Mais uma ambulância para a cidade. Naquela época eu conversava com o antigo prefeito. Então, ou seja, o provedor da Santa Casa viu que eu trouxe recursos, começou a me ajudar depois. Assim, até eu já estava comendo em restaurante e tudo mais, essas coisas, né? Porque estava dando resultado. E a população me vendo no Facebook e falando assim, puxa vida, esse cara foi candidato 3 vezes, é teimoso, continua ajudando a cidade sem ter cargo, sem ter salário. Por que não dar uma chance para esse cara? E aí, nessa última eleição, tendo 5 candidatos, o bolo foi dividido. O último teve 700 votos, o quarto teve 1.500 votos, o terceiro 3.000 e alguma coisa e o segundo 3.000 alguma coisa. E eu 4.085 votos, com 600 votos de diferença. Chegou lá. Com o segundo lugar. Chegou lá. E aí cheguei lá. Valeu todo o empenho, todo o trabalho, né? Toda a luta, né? Claro, E é uma coisa que eu falo para vocês. Se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Exatamente. O sonho é seu ou dos outros? Coloque isso na sua cabeça. Você pode conseguir qualquer coisa, mas nada
nada acontece por acaso. Ó, tem que ralar. Tomei chuva lá em Brasília. Só tinha um terno que eu acabei ganhando de uma outra pessoa. Todo molhado e eu tinha que ir no Congresso novamente. Como é que eu fazia? Fiquei a noite toda com uma toalha em cima do terno, devagarzinho com ferro. Porque, dependendo conforme for que você passa o ferro, ele fica brilhando. Então a turma vai dar uma risada na sua cara. Então tem que ir devagar, pá. O meu sapato, todo ensopado. O que eu fiz? Eu só tinha um sapato. Sabe o que é o sapato de Aladim? Eu coloquei o meu sapato dentro do forno da casa da japonesa. Aí ele só fez assim, foi secando e foi fazendo assim. E eu precisava usar no dia seguinte. Fui com ele meio bicudinho pra cima, mas fui. Fazer o quê? Tá aí o prefeito de Martinópolis, Marco Freita, aqui na TV Com de Assis. Qual é o partido que o senhor é filiado? Eu estou afiliado no Republicanos. Republicanos? Número 10. Tanto é que a gente fazia pré-campanha. Agora é 10. Tá aí. Qual é a população de Martinópolis hoje? Hoje gira em torno de 26 mil habitantes. 26 mil. É. E a receita do município? Ela varia, né? Tem momentos que você arrecada um pouco mais. O orçamento nosso hoje anual, está em 115 milhões. 115? 115 milhões. Milhões. Só que... Dá para administrar bem? Para falar a verdade, não. Porque é tanto pepino. A minha cidade parece um queijo suíço, de tanto buraco. Né? Eu tenho corrido atrás dos deputados que eu conheci, que até falou, você conseguiu, né? Eu consegui, graças a Deus, uma quantia considerável, mas não é o suficiente. Para resolver os problemas dos buracos em Martinópolis, eu teria que ter de 40 a 50 milhões. Eu consegui 5. Puxa vida. E olha que não foi pouco não, hein? E a cidade está bem asfaltada hoje? Não, é o que eu estou falando, eu consegui 5. 5. Para resolver eu precisava de 45 a mais. Milhões. Tá aí. Então o que acontece? A gente está dando um passo de cada vez. Estamos matando um leão por dia. Já conseguimos coisas históricas nesse primeiro ano. No primeiro ano, o ano passado, pra você ter uma ideia, tem um distrito chamado Tessendá. Ele assim, tem uma tradição ali de agricultores. Assim, tirando o município, é o lugar mais bem povoado da cidade. E esse distrito Tessendá tem uma vicinal que é o sonho dos moradores sitiantes, dos fazendeiros que moram no percurso, de Tessendá a Pracinha. Dá mais ou menos uns 15 quilômetros. E todo mundo fala que entra ano e sai ano, prometiam fazer a vicinal ali, asfaltar. Eu não prometi nada. Mas, graças a Deus, se juntou eu e o prefeito de Pracinha, o Maurilei. Fomos ao governador, até então o João Dória, visitamos os departamentos competentes e já está assinado e publicado no Diário Oficial essa vicinal do Tessendá a Pracinha, que vai ser uma obra de 36 milhões de reais. Aí. No primeiro ano já com o pé direito. Muito bom. Quantos vereadores tem Martinópolis e a relação do senhor com o Legislativo? Bem, tem 11 vereadores. Pode-se dizer que eu tenho muito boa relação com 10. Mas em todo lugar, né, sempre tem uma ovelha negra. Isso acontece. Né? Tá aí. A pandemia atrapalhou muito o seu governo até aqui? Não foi fácil. Eu até
para explicar, chega assim, doer o coração da gente. Eu vim da camada mais pobre do município. Para você ter uma ideia, eu fui candidato a prefeito recebendo o auxílio emergencial. Durante a campanha, foi cortado 2 vezes minha luz. E eu sei o que é às vezes você abrir a geladeira e ter só água e ovo. E durante esse ano que eu assumi da pandemia, foi cortado o auxílio emergencial. Não sei se o senhor lembra. Muitas pessoas, de fato, passaram fome. Muitas pessoas não tinham como pagar seus aluguéis. Não tinham como pagar a sua luz. O orçamento para assistência social do nosso município é R$400 mil por ano. Eu não pensei 2 vezes. Até o mês de maio, eu já tinha gasto todo o orçamento. Muitas pessoas pegaram e falaram assim: Marcos, como é que você vai fazer agora, se você gastou tudo? Eu preocupado, porque realmente era uma verdade, como é que eu ia me virar o restante do ano? Se aparecesse outras pessoas com fome, como é que eu ia fazer? Só tem uma frase, que essa resume tudo. Aquele que me permitiu ser prefeito não vai desamparar a nossa administração. E como se fosse um milagre, no mês de junho, recebo uma ligação por parte da assessoria do governador, do Fundo Social do governador, falando: prefeito, vem buscar, está destinado para o seu município 600 cesta básica. Você ainda tem... Pode desabafar, prefeito. Fique à vontade. Você ainda tem dúvida que Deus existe? Não. Ninguém passou fome. Até hoje. Em setembro, outra remessa de mais 400 cestas básicas. E em dezembro, mais outra. Ainda com roupas para a gente distribuir. Então, eu estou sendo prefeito primeiro mandato, mas eu não tenho medo de fazer o que é certo. O senhor tem recebido alguma remessa de emendas para o município? Não, emenda, se eu for falar aqui, eu vou apanhar, porque graças a Deus eu ganhei muito. Ganhei muito, na área da saúde, e na infraestrutura que eu falei para o senhor, graças a Deus. Para você ter ideia, a última comprinha que nós fizemos de remédios para a saúde foi R$250 mil só de remédio. Não vai passar remédio para nada. 250 mil. Se o senhor for ver, por exemplo, Presidente Prudente, que é uma cidade bem maior que a nossa, né? Se você chegar lá, nos postinhos de saúde, e perguntar quantos tipos, não estou falando de unitário, por exemplo, dipirona. Quantas dipirona você tem? Não estou falando isso. Eu estou falando quantos tipos. Por exemplo, uma dipirona, um xarope e mais alguma coisa. São tipos diferentes, concorda? Então é o seguinte, se você chegar em Presidente Prudente, eles vão ter de medicamentos variados
uns 70 tipos. Martinópolis tem o dobro. Daria 130 tipos de remédio. Às vezes, acontece do fornecedor atrasar na entrega. Fica com aquela impressão que está faltando. Não está faltando. Foi comprado. Mas a gente não fabrica o remédio. A gente tem que esperar chegar. De remédio, a gente supera Presidente Prudente. Praticamente o dobro. Então, veja bem. Agora, também chegou uma outra emenda de parlamentar de companheiros nossos. Eu não quero cometer o erro de deixar alguém para fora. Então, por isso que eu não vou falar quantos que estão apoiando. Mas, por exemplo, a gente tem uma demanda reprimida de exames. Então, vamos supor, ressonância magnética, não sei o que, o caramba, 4. Martinópolis não tem esse lugar de fazer exame. Então depende de Prudente. Aí, por exemplo, a gente marca no AME. Demora, a gente está na fila, a região toda está lá. Então o que acontece? A gente às vezes vai ficar 5 meses para fazer esse exame. E se a pessoa realmente está precisando e acabar no meio do caminho... Acontece o pior, né? Aconteceu o pior. O que nós pensamos? Eu falei, então eu vou começar a correr atrás de recursos para acabar essa fila de espera para fazer exames importantes. Então, essa semana veio 100 mil, semana retrasada veio 200 mil, porque às vezes tem um exame, sei lá, nos olhos. Você tem que fazer aquele exame logo. Claro. O que acontece? Está chegando esses recursos. Então, eu vou pagar uma entidade particular, né, a mais barata que puder, para fazer esse exame. Muito bom. Vamos supor, vai fazer catarata. Nós dependemos do Estado para fazer, né? Só vai fazer operação de catarata o ano que vem. A pessoa já está quase cega, ou já está cega, né? Então, com esse recurso que está chegando, nós vamos fazer a operação também. Então, agora eu estou no pé dos caras para soltar essa fila de exames importantes e soltar essa fila de operações importantes, que nós não fazemos. Vou voltar à pergunta sobre a pandemia. Tá. Atingiu muito a sua cidade, não? Bem... Com gravidade, alguma coisa? O que aconteceu foi o seguinte, né? Infelizmente, essa pandemia, como foi nova para todo mundo, ela tanto ceifou as vidas de amigos nossos, parentes nossos, né? Quanto quebrou estabelecimentos. Isso é uma verdade. Agora que já passou, eu posso falar. Ninguém precisa me prender. Agora não tem. Nós sabíamos que foi falado, né? Fechar tudo o comércio. E aí eu pensei, e quem trabalha no comércio? O patrão vai mandar embora, porque não vai vender, como é que vai fazer? Exato. Só estava autorizado naquele momento só alimento, né? Medicamento e o resto fechado. Eu não vou negar, não. Falei para os comerciantes, abaixa a porta lá embaixo, quem bater, você ergue e vai trabalhar. Continua trabalhando. Até porque, por exemplo, uma lojinha de roupa da Dona Maria, certo? Uma lojinha de roupa, tem o quê? Umas 60 peças que a coitada tem num cubículo menor que esse. Que ela complementa, por exemplo, uma aposentadoria e vende até pouco, porque, evidentemente, uma concorrência, as maiores acabam meio que engolindo as menores, porque tem mais condições de fazer preço mais barato. Mas, por exemplo, a loja da Dona Maria lá, pequenininha,
né, que estava ajudando a complementar o salário dela. Então eu falei, ó, deixa a meia porta lá e vai ganhar seu pão. A minha atitude foi essa. Agora que já passou, se alguém quiser me processar porque eu quis ajudar o comércio de Martinópolis, pode me processar. Não tá bom? Não vai porque ninguém. uma coisa eu falo para vocês. Foi uma coisa nova e eu achei uma medida muito radical. E saco vazio não para em pé. A gente precisa de recursos para pagar nossas contas. E foi essa atitude. Mas essa determinação aí do governo do Estado de São Paulo, né, não acabou contribuindo para que a Covid-19 diminuísse? Veja bem. Volto a dizer uma coisa. Tinha 2 pesos e 2 medidas nisso daí. Por exemplo, você come o feijão da onde? É feito onde, feijão? Na zona rural, concorda? Na roça. Na roça. É plantado feijão na roça, concorda? Ele nasce sozinho? Não, tem que ser plantado. Você acha que uma pessoa só pega o feijão de 50 hectares? Não pega. Tem a colheitadora, mas não tem que ter aqueles que separa. Tem. Então é o seguinte, ou seja, a agricultura, ninguém estava preocupado se alguém ia pegar Covid. Porque se a agricultura ficasse em casa, a gente já tinha morrido de fome. Sem dúvida alguma. Agora, o trabalhador rural foi trabalhar, não teve restrição nenhuma, pode ter pego um ou outro Covid e a vida continuou. Que nem eu falei para você, a senhorinha da lojinha desse tamanzinho, que tem uma roupinha pequenininha, fica sozinha, não cabe muita gente ali, e ela não vende como a Casas Bahia. Você está entendendo? Não vende como um torra-torra. Então onde que ia ter aglomeração numa lojinha pequena daquela? É verdade. Eu acho que, não digo que eles não estavam preocupados. Estavam sim. Mas eu acho que pecaram pelo excesso. Pecaram pelo excesso. Porque veja bem, quando inventaram a tal da máscara, era fato. Ela era uma barreira para a transmissão. Era fato. Não era vacina, que claro, graças a Deus encontraram a vacina aí, mas ela era uma barreira natural. Eu acho que a máscara ainda era o caminho até a vacina. Eu também acho. Concordo e não tinha dado essa quebradeira. Concordo com o senhor. Não tinha dado essa quebradeira. Entendeu? Porque, tudo bem, vamos inverter o disco? Tô em casa. Os mais velhos que fiquem em casa. Tá, tô em casa. O meu filho tá trabalhando lá na roça, qualquer coisa assim. Ele vai lá, tá trabalhando. Como que o cara vai trabalhar no meio da roça com máscara? Cansado, suado. Não vai ter coisa, ele vai tirar. Certo? Certo. Não tem como. Dentro do ônibus de boia fria, me diz. Verdade. Ele não vai vir em casa? O que está em casa esperando o dinheiro do sustento, por exemplo, do boia fria, não ia pegar, não? Ia pegar. Então, por isso que eu estou te dizendo para o senhor, tem 2 pesos e 2 medidas. Muito bem. Outra coisa que eu falo também. O senhor percebeu uma coisa?
O senhor sabe o que é Cracolândia? Sabe, né? O senhor sabe que é um monte de viciado, aglomeração total por causa da droga. Mudaram de lugar ou não adiantou? Mudaram de lugar, mas tá tudo lá. Não adiantou nada. Mais de 2 pessoas aglomeradas durante a pandemia todinha. Era para ter morrido mais da metade, você não acredita? Não era para ter, no mínimo, mais da metade? Será que não morreu ninguém? Aí que tá o negócio. Lá sabe? na minha cidade, tem uns pingaiada lá, né? Junta uns pingaiada lá e eu digo que tá sendo difícil tirar aquele povo lá. Mas a gente tá conseguindo. Mas veja bem, nenhum pegou Covid. Nenhum. E eles ficam... pega o copo da cachaça, dá um gole. Você quer um corote? Um vai beber no berço do outro. Mas também o que é? Eles tinham álcool em gel direto na garganta. Por isso que não pegaram Covid. É verdade. Não é verdade? É verdade. Bem explicado. E lá na Cracolândia também tomavam gorote. Não tenha dúvida, né? Na TV Com de Assis estamos conversando com o prefeito de Martinópolis, Marcos Freita. Vamos entrar um pouquinho no campo da política local não, o senhor já explicou bem, na política do Estado e também da nação. Temos aí um embate que parece duro, está sendo, não sei, sobre Lula e Bolsonaro. O que o senhor acha do atual sistema político do Brasil? O que pode dar? O que o senhor acha? Em primeiro lugar, quero falar para você que está me assistindo aí, o verdadeiro prefeito que é eleito pelos cidadãos, ele tem que ter, em primeiro lugar, sempre o quê? O município. A minha bandeira chama-se Martinópolis. Minha bandeira não é vermelha, não é de direita e nem de esquerda. A minha bandeira é o município. Analisando questões políticas, a gente vê o seguinte: Bolsonaro teve seus erros, seus acertos, a população vai julgar. O Lula teve seus erros, seus acertos, a população vai julgar. É notório que em cima desses dois está polarizando o debate. Tem outros candidatos a presidente? Tem. Pode achar. Vai ter mais uns 6 ou 7. Só que ninguém fala com tanto ênfase quanto falam do Bolsonaro e do Lula. Se o senhor falar para mim assim, quem que o senhor acha melhor para ser presidente? Eu vou falar aquele que o povo escolheu. E quem ganhar para presidente, eu vou estar lá. Presidente, ajuda Martinópolis. Claro. E essa união Alckmin e Lula, que foi uma grande surpresa e interessante, o senhor sabe disso melhor do que eu, o Alckmin, por exemplo, tinha a possibilidade de ganhar o governo do estado outra vez, não é? Era o mais cotado aí nas pesquisas. De repente... o que eu tenho a dizer é o seguinte, talvez não é a resposta que o senhor queira, mas eu acho que nessa pergunta, nessa sinuca de bico, seria mais sensato. Assim como eu tive meu sonho de ser prefeito, o Alckmin tem o sonho dele de ser presidente. Ele, embora, se você procurar em vários arquivos, você vai ver o Alckmin descendo porreta no Lula, né? Mas os marqueteiros, as pessoas acham que tendo a união dos antigos rivais possa gerar votos. Mas isso daí é só nas urnas que vai mostrar. Mas o que acontece? Mesmo sendo uma união meio que absurda,
Porque eu já escutei várias pessoas que eram Alckmin, doente, tipo, não quer saber mais por causa desse casamento. Assim como tem petistas que também não estão satisfeitos. Mas eu não sei o que a matemática final vai dizer isso. Mas que foi o pensamento do Alckmin, a forma mais próxima dele tentar atingir o sonho de ser presidente, com certeza foi. Ou talvez imaginando que lá na frente poderia ter um deslize se fosse eleitos e ele assumir, ou não sei como te explicar, mas eu acho que ele foi mais o sonho dele mesmo. Agora o que vai acontecer é só ver. Terceira via, o senhor acredita nisso? Não dá tempo. Não dá tempo, né? Não dá tempo. Não dá. Para dar certo uma terceira via, teria que ser um cara popular, bem financeiramente, que desse tempo de percorrer esse Brasil todinho. E hoje, a gente não tem esse popular. Eu vou te dizer de uma pessoa que o tempo dele já passou. E ele saiu candidato, mas não seguiu as regras do jogo, de filiação e tudo mais, e foram lá e tiraram ele do jogo. Silvio Santos. Hoje, se um Silvio Santos, empresário, dono da segunda maior emissora do país, com a programação família, se um Silvio Santos, claro, tivesse mais novo e falasse, eu quero entrar na política, você ia ver a terceira via. Levaria. Seria a terceira via? Seria a terceira via. Mas como isso está afastado da hipótese, pode esquecer artista de televisão, qualquer outro, não decola. Teria que ser um cara no naipe do Silvio Santos. E eu estou sabendo que o senhor é músico também, gosta de tocar uma viola, cantar. Bem, o que acontece é o seguinte, eu devo ter em casa uns 12 troféus de festivais que eu participava, da Mais Bela Voz Estudantil. Olha. Assim, por exemplo, já cantei em Pirapozinho, ganhei o 2º lugar da região cantando. E aí o que acontece? Quando a pessoa gosta, pode passar o tempo, pode ser o que for. Se tiver uma oportunidade, vai lá e canta. Vai lá e canta. Eu cantei lá recentemente lá na chácara lá do Jade Jefferson, né? E é o seguinte, depois que você vira prefeito, você vira meio celebridade. Entendeu? Aí, é um prefeito, eles vão lá pra filmar. Tão doido pra fazer você fazer cagada. Tão doido. Só que aí você acaba cantando um pouquinho bom e vai. Aí. Só sei que é o seguinte, foi parar um desses vídeos meus lá pro Japão já, que eu já fiquei sabendo. Tá vendo? Que beleza. Marcos Freita, prefeito de Martinópolis. Parece que vai ter uma grande promoção de lazer também lá na sua cidade. Bem, no dia... Começando os festejos do aniversário da cidade, né? No dia 5 de junho, nós vamos promover as margens do nosso balneário Laranja Doce, da represa Laranja Doce, que a turma fala. Vamos promover uma corrida de 5 quilômetros em volta da orla. E por que lá? Né? Muitos falaram, isso daí sempre acontecia na cidade, para correr em volta da cidade. Eu falei, então, todo mundo já está cansado de ver a cidade. E como vem corredores de outros municípios, porque a organização é muito competente no que faz, né? Em todos os lugares que eles vão fechando com os municípios, eles vão levando muitos participantes. Eu pensei assim, por que não fazer as margens, né, em volta da orla, a pessoa correndo, olhando aquela paisagem, né, das águas lá, né? E a ideia foi muito bem aceita, fomos correr o percurso, deu certinho, passa por uns 2 momentos de uma, assim, como se fosse
uma floresta, né, assim, dizendo, né, tem várias árvores ali, então ele volta de novo, vê a represa, depois vai em outra dessa. Então, ou seja, ficou um percurso bonito e para promover o nosso maior cartão postal, que é a represa Laranja Doce. Muito bom. Vai ser que dia mesmo? Dia 5 de junho. 5 de começando junho. ali. Aí depois vem dia 12 de... claro, vou aproveitar, né, meu filho? Claro. Tem as quermesses nos patrimônios nossos lá na Vila Martins, no Tecendá. E dia 12 de junho nós vamos fazer uma apresentação com a equipe Adrenalina. São motoqueiros que ficam fazendo um monte de arte com as motos, passando por cima dos carros, fazendo desenho no chão com fogo, com um motoqueiro fantasma. Aquilo, lembra do motoqueiro fantasma, o filme? Olhando fogo assim no chão. Vai acontecer, vai chamar a atenção. E vamos pôr a banda marcial tocando e tudo mais. E bem, e dia 13 de junho, correndo, dia 13 de junho, no dia do aniversário da cidade, no feriado de Martinópolis. Para quem não for, vai do mesmo jeito que vai ser bom. O que acontece? Ao lado da nossa estação ferroviária, ao lado do Espaço Cidadão, um lugar bem grandão ali, no centrão da cidade, vamos fazer um show com João Bosco e Vinícius, aberto para todo mundo lá. Vai ser chique do último. Tá aí. Olha, foi um grande prazer, prefeito de Martinópolis, Marco Antônio Giacomelli de Freitas, conhecido como Marcos Freitas, não é? Foi um prazer entrevistá-lo aqui na TV Com, saber da sua luta desde que quando começou, nunca esmoreceu, continuou lutando. Parabéns aí pela sua vitória. E muito sucesso na administração. E lógico, se o senhor continuar assim, pode se preparar para a reeleição lá. Uma coisa eu quero dizer aos internautas. O que difere, o que coloca na balança um político do outro, são duas palavras: vontade e atitude. Se você não tiver vontade, esquece. Nunca vai acontecer. E também não adianta você ter vontade se você fica parado no seu lugar e não ter atitude para fazer. Eu tenho vontade e tenho atitude e vou me destacar dos demais políticos. Mas o que talvez vai ficar marcado na minha administração é nunca deixar as suas raízes. Lembra da educação que seus pais te deu e não fuja do que você aprendeu com eles. O meu pai me educava dando cintada na bunda, certo? Já ajoelhei até no milho. E ele falando para mim: você nunca pega o que não é seu. O meu pai, ele acompanhava nos bares a minha humilhação, que muitas pessoas zombavam na minha cara. Ele não vai ser prefeito nunca. O meu pai, nessa eleição, já está escutando os boatos na cidade. Eita, eu acho que meu filho vai ganhar. Tá todo mundo falando. E no resultado, nos abraçamos felizes. Meu pai estava mais feliz do que eu, porque ele viu o filho dele realizar o sonho dele. Só que, infelizmente, Papai do Céu chamou meu pai no dia de Natal. Meu pai não me viu eu sentado na cadeira de prefeito, porque faleceu no Natal. Só que aquilo que ele me passou
de nunca pegar no que não é meu, eu vou levar até o último dia como prefeito. Eu estava no auxílio emergencial, que nem eu falei para o senhor, ganhando R$600. Hoje o meu salário de prefeito é 11 mil. Já ajudei minhas filhas, estou guardando dinheiro para construir umas casas para alugar, tudo honestamente. E você pode ter certeza, prometi no caixão dele. Não vou desonrar meu velhinho, não. Até quando chegar a minha vez. Parabéns. E a gente se encontrar lá em cima. Parabéns. Parabéns, muito obrigado pela presença, pela visita. Nós temos a certeza que brevemente o senhor poderá voltar aqui na TV Conde Assis para um novo bate-papo com a população local e regional. Agradeço a oportunidade, tá? E desculpa aí, gente, eu sou meio tagarela mesmo, eu sou assim, do jeito que eu sou assim mesmo, entendeu? Muito bom, muito bom. Olha, destacando aqui no nosso programa Videocast TV Com, a nossa equipe técnica, diretor de edição Lucas Ramos, Giovanni Souza, diretor comercial, Daiane Medeiro, direção artística, e o diretor responsável, esse jovem idealista, Fernando Pasquarelli. Obrigado pela atenção, até a próxima oportunidade. TV Com, líder de audiência nos 4 cantos da cidade.